Afinal, existem mesmo expressões racistas? A linguagem é racista? Há um racismo por trás da nossa linguagem? O que a filosofia diz disso tudo? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia da linguagem, por sinal, e seu professor de filosofia aqui no YouTube, especialmente neste canal, que é o canal A Filosofia Explica. E esse vídeo vem logo na sequência de um vídeo que a gente fez aqui pro canal, contra-argumentando, no caso do buraco negro, que ficou tão famoso, né? Um mau exemplo colocado pela Aniele Franco. E a gente vem logo na sequência responder essa leva de questões, né? Porque surgiram vários comentários aqui no canal sobre essa questão, falando, olha, será que então que não há uma linguagem racista, não existem expressões racistas? Quais seriam essas expressões? O que você quis dizer, Felício? E vem nessa esteira. E não só nisso. Não só nisso. Esse vídeo é feito, sobretudo, a pedido de um grande amigo meu, membro aqui do canal, que é o Saulo Zetum. O Saulo, ele mandou, deu um feedback desse vídeo e mandou um comentário, fez um comentário sobre o vídeo da Aniele Franco, com uma sugestão. Falou, Felício, olha, eu gostei pra caramba do seu vídeo, tá muito legal, acho que você foi muito pertinente, porém, acho que ficou faltando o contraditório, ficou faltando também você explicar que algumas expressões têm sim em seu uso conotações racistas, então acho que ficou faltando essa parte. Então, esse vídeo aqui eu estou fazendo pro Saulo, né, como forma de agradecimento pela sua contribuição, por seu elogio e porque, obviamente, ele é membro aqui do canal. Então, se você, como o Saulo, quer ter sua pergunta transformada em vídeo, é só ser como o Saulo, ser membro aqui do canal, que a gente, membro aristotélico aqui do canal, que a gente faz um vídeo pra você. Todo mês você tem direito aqui a um vídeo, que eu faço aqui, um vídeo resposta pra você. Então vamos lá, para início de conversa. Felício, como é que a gente vai entender? A linguagem ela é racista, existem expressões racistas, existem palavras racistas. O que a filosofia diz disso tudo? Olha, eu acho que para início de conversa a gente tem que começar a entender como a linguagem funciona. Palavras, na história da filosofia, nós temos duas grandes visões sobre como as palavras ganham significado. Uma, que vem desde Platão, ela dura de Platão até Frege, né, até Russell, né, vai do século V a.C. até o século passado, achava que as palavras ganhavam significado, mais ou menos, que eu vou chamar aqui só para exemplificar, para simplificar, por associação. Por exemplo, Platão achava que, por exemplo, isso é uma caneta, haveria na palavra caneta, a palavra caneta se referia ao objeto caneta. Não seria esse objeto aqui para Platão, seria uma forma ideal de caneta, né? O mundo das ideias, haveria uma caneta perfeita que daria sentido à palavra caneta. Veja, o significado, o sentido da palavra caneta estaria no mundo das ideias, ok? Veja, há uma associação. Aristóteles acha que não é muito bem assim e que a palavra caneta, por exemplo, ela seria provinda da união de várias canetas. Tenho aqui. Tenho várias canetas aqui, então depois de ver várias canetas, uma depois da outra, eu associaria a palavra caneta. Então a palavra caneta seria um referente a um objeto no mundo. Então, para Aristóteles, as palavras ganhariam significado tendo como referente algo no mundo. E essa visão de Aristóteles que vai durar assim muito, né? A ideia de sujeito-objeto. De sujeito-predicado, né, que vai estruturar toda a gramática ocidental. Toda a gramática ocidental é devota de Aristóteles, que faz o seguinte, sujeito-objeto, né, ou objeto, né, nome, objeto. A ideia de um nome, de uma palavra, e essa palavra corresponde ao objeto. Essa é a ideia que vai estar em caneta e qualquer coisa. Então o que nós temos? Acreditava-se que as palavras ganhavam significado assim. Então, por exemplo, caneta teria um objeto, copo teria um outro objeto, e assim sucessivamente. Dessa visão, eu digo ultrapassada, porque ela caiu, ela ficou em voga até o Tratatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, que é um livro que não está aqui próximo a mim, mas é o próprio Wittgenstein que foi o ápice dessa visão de sujeito, de um objeto com nomeado, que vai derrubar essa visão. E vai falar, olha, o significado, na verdade, ele não é dado pelo seu objeto. Porque existem palavras que não têm nem sequer um objeto, né? E, na verdade, o significado de uma palavra é dada
é dado único e exclusivamente pelo seu uso. O Wittgenstein meio que ele acaba com o campo semântico, ou ele diminui o campo semântico, ele reduz o campo semântico a uma mera praxis, a uma pragmática. Traduz isso que eu não estou entendendo? Ou seja, não há mais um nome que se associa a um objeto. Os nomes, as palavras vão ganhar seu significado não mais somente se associando ao objeto, mas no seu uso, no seu uso. É no uso que nós vamos dando significado para as coisas. Alguns a gente faz com uso associando a objetos, outros são meras expressões, sem associação, né? Então são vários usos. A palavra não vai ser como uma etiqueta. Eu tenho até uma etiqueta aqui, então eu vou colocar aqui uma etiqueta no objeto, né? E aí você vai colocando, ó, isso daqui significa caneta. E a gente vai colocando um monte de etiqueta nos objetos e colocando o seu significado. Não. Wittgenstein vai tirar essa ideia de um significado como uma etiqueta e vai falar, olha, as palavras elas são muito mais como uma caixa de ferramentas. Às vezes uma palavra serve para uma coisa, às vezes uma palavra serve para uma outra coisa. Cada palavra no português ou em qualquer língua que seja tem uma função diferente às vezes. Então, às vezes vai ser uma etiqueta, mas às vezes pode ser... Pensa numa caixa de ferramentas. Às vezes pode ser um martelo, às vezes pode ser uma chave de boca, né? Às vezes uma chave Phillips, né? De fenda. Então, vai mudando. Uma caixa de ferramentas. A gente faz muitas coisas com a linguagem, né? Não é só dar nome, né? Não é só nomear. Tá, Felício? Entendi, então, como que funciona a linguagem. A linguagem, então, as palavras não ganham só significado referenciando-se a um objeto, a algo, né? Não é só referenciando a algo. É também no nosso uso. É somente no nosso uso que elas ganham significado, diria o Wittgenstein. O que isso tem a ver com racismo? E aí que a gente vai. É que a gente vem pro auge da história. Bom, dito isso, quando é, então, que nós temos, né? Nós temos expressões racistas. Existem. O que nós temos? Olha, para um monte de gente, para algumas pessoas, haveriam expressões racistas porque elas remontariam a um objeto racista. Por exemplo, vamos supor, não vou entrar nesse detalhe, que a palavra denegrir, vou pegar esse hit, que é muito hit, é bem polêmico, que a palavra denegrir seja tornar negro uma pessoa negra, né? Tornar uma pessoa negra, isso seja ruim. Lá no seu sentido, esse seria o objeto. Wittgenstein vai dizer que essa imagem não nos cabe mais, porque não é mais assim que se dá o significado é dado no uso. E qual o uso que nós damos hoje para essa palavra? Bom, o uso hoje de denegrir é algo associado à má fé. Esse uso que se tinha antes não cabe mais. Então, a palavra que eu gosto muito, que eu vou dar aqui, que é a palavra recalcada, ou recalcado, né? Tanto faz. A palavra recalque, ela tem uma conotação, assim, muito particular para quem estuda psicanálise, para quem estuda Freud, o recalque. E para quem ouve funk, para quem tá no século XXI, na cultura popular, sabe que o recalque tem outro significado, muito diferente. Então, se alguém vira e fala, você é uma recalcada, você quer o tênis que eu quero ter. Há um outro sentido de recalcada muito mais próximo de inveja. Então, veja, as palavras têm seu significado não nelas mesmas, não em uma relação com o objeto, mas no uso que nós damos cotidiano, na prática. É isso, a linguagem é viva, ela vai mudando de acordo com as nossas práticas, de acordo com as nossas formas de vida. Lebensform, como diz Wittgenstein nas suas investigações filosóficas, esse livraço, muito bom por sinal. Ok? E aí, Felício, mas no nosso uso nós temos expressões racistas, então, sim ou não? Claro que temos. Temos e você vai concordar comigo, eu sei. Eu sei que você vai concordar comigo. Denegrir seria uma delas? Eu acho que não. Acho que não, difícil eu ver um uso de denegrir que seja pejorativo. Mas tem várias outras que para mim são de um uso explicitamente racista. E vou dar aqui, fiz questão de anotar, uma sequência delas. Por exemplo, trabalho de preto, né? Isso é um trabalho de preto. Não há um outro uso que não seja racista para essa palavra, né? Todo mundo que já ouviu essa expressão tem todo trabalho braçal, forçoso, ou um trabalho ruim, um trabalho pesado, vão dizer, olha, isso é um trabalho de preto, né? Como algo sendo ruim. Então isso é notoriamente racista, né? Notoriamente racista. Não há outra expressão para isso. Mas eu não quis ser racista. Não, mas você foi, porque você está se referindo ao trabalho ruim, como se fosse algo
de negros, né? De pessoas negras. Então, não há para onde fugir daí. Não há um sentido escondido por trás da palavra, nem um sentido referente ao objeto. Aqui você está com a palavra explícita na sua cara. Outra que é muito comum de ser usada, e também não tem como não ser racista, é cabelo ruim. Nossa, mas você é uma negra, mas você nem tem cabelo ruim, né? É como se fosse o cabelo... o cabelo típico da Afro fosse o cabelo ruim, cabelo bombril, né? Como se fosse algo ruim. Né? Ah, você tem cabelo bom, você nem é negra, você tem cabelo bom, como se o cabelo negro, típico dos negros, fosse ruim. Então essa dicotomia também é uma expressão notoriamente racista. A dicotomia bom e ruim. Né? Então veja, cabelo ruim, como sendo cabelo negro, isso é notoriamente racista. Notório. Não é uma etimologia secreta da palavra. O nosso uso é racista. O nosso uso é racista porque quando eu falo, olha, meu cabelo é bom e esse cabelo típico das pessoas negras é ruim, bom, eu estou desqualificando toda uma característica fenóptica da pessoa. Tudo bem? Né? E a gente continua, tem mais expressões. Tem uma que eu uso muito, não, me desculpa, deuses e deusas, mas eu ouço muito aqui no meu estado, que eu uso muito como exemplo, né? Isso que eu queria dizer, que eu uso muito como exemplo, que é baianagem. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Aqui no Espírito Santo, nós estamos entre o Rio de Janeiro e a Bahia, e toda vez que alguém faz algo ilegal, sabe? Mas não tão ilegal assim, por exemplo, uma conversão num lugar proibido, sabe? Não pode virar à direita, você vira. Você faz um contorno num lugar que não pode. A gente chama essas coisas meio que ilegais de baianagem. Veja, isso é extremamente preconceituoso. Muitas vezes racista também. Porque nós estamos nos referindo a fazer algo errado como se fosse típico de um povo, o povo da Bahia. Isso tem seu uso extremamente racista. Explícito. Explícito. Não há, volto a falar, um sentido... o que significa baiano? Baiano, em sua origem, significa isso. Você está falando... Baianagem significa... Não. O uso de baianagem é esse, e esse uso é racista. Então, é isso que a gente tem na teoria de Wittgenstein, da linguagem, na pragmática da linguagem, baseado na teoria de Wittgenstein, nos referindo a uma linguagem preconceituosa. Quando que a linguagem é fruto de preconceito? Quando as suas ações elas refletem preconceito, literalmente. Vou dar um exemplo, esse é o uso mesmo. A palavra viado. Nossa, o YouTube deve ter, às vezes, até me pegar pesado aqui na hora de traduzir esse vídeo. Mas a gente sabe quando a pessoa usa a expressão viado como sendo algo ofensivo, homofóbico, e quando a pessoa usa viado como uma forma super tranquila, né? E não ofensiva. Né? Por exemplo, quando alguém fala, você é um viado, xingando, você sabe que ela está sendo ofensiva. Agora, quando chega, tá na roda de amigos e fala, viado, deixa eu te falar uma coisa, você sabe que não é. A mesma coisa a própria ideia de negro ou de preto. Né? Quando uma pessoa tá numa comunidade afro e vira e fala, entre amigos, fala, putz, você, cara, mano, você é um preto de responsa pra caralho. É um sentido. Agora, você é um preto de merda. Então, há toda uma conotação. Então, o que significa a palavra preto? O que significa a palavra viado? Em si mesmo, nada. Elas vão ter seu significado dado na praxis, na prática, em todo um contexto linguístico onde a linguagem é jogada. E isso está aqui no vídeo, que está em contexto de jogos de linguagem. A linguagem acontece no jogo de linguagem, não é no significado mesmo da palavra. Porque senão a gente vai caçar coisa, não é nem coisa onde não tem. A gente vai começar a caçar coisa onde não tem mesmo, né? Vai tentar caçar coisas e vai ficar muito difícil circular isso que a gente quer circular, que é o racismo. E racismo é quando? Quando que uma pessoa vai usar a expressão preto de forma racista e quando ela não vai usar de forma racista. Ou, volto a falar, quando a pessoa vai usar a palavra viado de forma homofóbica ou a palavra viado de forma não homofóbica. Se não for pelo uso, pela prática, se for num sentido etimológico e esse sentido ser preconceituoso, olha, a gente vai ter trabalho. A gente vai ter muito trabalho. Trabalho que poderia ser muito mais facilmente desmanchado se a gente tivesse uma outra compreensão de como a linguagem funciona. Veja, o próprio Saulo fala, olha, mas toda forma de... O próprio Saulo, para quem eu estou fazendo esse vídeo, fala, olha, mas toda forma de combate ao racismo é válida. Sim, concordo com o Saulo, toda forma de combate ao racismo é válida, mas umas são mais eficientes que outras. Isso é minha visão.
E eu acho que isso é a visão de qualquer um que pense e faça filosofia. Algumas formas de combate são muito mais eficientes do que outras. Enxugar gelo não me parece uma forma muito eficiente de combate ao racismo. Não estou dizendo que o pensamento, a reflexão sobre a linguagem não seja importante. Nossa linguagem, ela reflete muito da nossa estrutura racista. Mas, volto a dizer, o significado da palavra denegrir ou mulato. Mulato também é uma palavra muito carregada de preconceito, né? Porque normalmente já vem ali com objetificação dos corpos e tal, né? Mas nós temos muitas palavras que são notoriamente racistas, né? Como a própria ideia de mulato. Mulato, embora tenha lá a expressão de mulawad, que seriam os árabes estrangeiros, né? Tem toda uma outra conotação também. Mas mulata, no Brasil, independente da sua origem etimológica, normalmente é usado no uso para objetificar um corpo, sobretudo feminino. Uma mulata exportação, uma bela mulata, sempre objetificando o corpo feminino. Isso é racismo. Mas qual é a origem da palavra mulata? Não me importa. Se vem de mula ou se vem do árabe, não me importa. Mas no português brasileiro, a palavra mulata é usada para objetificar corpos, sobretudo de mulheres negras. Então é isso. É ter um olhar mais direcionado para o significado das palavras no uso do que numa suposta origem ou numa ligação com o objeto, objeto de campo semântico, né? Mas a linguagem, ela é, sim, campo de racismo. E esse canal é, sim, um canal de filosofia que se posiciona. E se você quiser ter seu vídeo como o Saulo teve para ele também, é só se tornar membro aristotélico aqui do canal, porque você nos ajuda aqui a continuar nosso fazer filosófico e continuar com esse programa. É só tornar-se membro. E se quiser estudar filosofia a fundo, lembre-se que tem o cupom de descontaço esse mês aqui no curso Jornada da Filosofia Explicada. Um baita desconto de, não vou falar não, você vai ter que olhar aqui de quanto que é, mas é de cair o queixo, tá? Só clicar aqui no link da descrição desse vídeo que vai estar todos os detalhes dessa promoção. É isso, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.